Olá pessoal, hoje 28 de julho de 2023, 8h20 da manhã, meu nome é Marcos Alencar, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, descomplicando o direito do trabalho sem juridiquês. Olha, eu trago a notícia do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é uma aula, né? Está lá no portal de notícia, mas é uma aula sobre prova obtida através de registro de conversa em WhatsApp. É uma aula porque a notícia ela faz uma contextualização. O que é mais importante não é nem o caso que está se apurando, mas é a contextualização da prova, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e as exigências que devem ser feitas sempre com a prova digital. Vamos lá. A manchete diz assim: eu vou postar embaixo do vídeo o link, né, da notícia, mas diz assim. A notícia é do dia 26. Justiça do Trabalho considera registro de conversas em WhatsApp meio de prova lícito para apuração de falso testemunho. Aí eu vou ler aqui, abre aspas. Ao decidir controvérsia em ação envolvendo pedido de indenizações por danos morais e materiais feito por filho de trabalhador falecido em acidente de trabalho, a juíza Solaine Beltrão dos Santos, no período em que atuou na Vara do Trabalho de Sabará, apurou a existência de falso testemunho. Fecha aspas. Houve um depoimento no processo e depois desse depoimento, as testemunhas trocaram conversa pelo WhatsApp. E a empresa trouxe essas conversas para o processo, requerendo que aquela pessoa que prestou depoimento como testemunha fosse desconsiderado o depoimento e que fosse encaminhado peças para a Polícia Federal, Ministério Público Federal, porque ela tinha praticado falso testemunho e tinha confessado isso, que tinha mentido perante a Justiça através da ferramenta WhatsApp. Aí continua aqui a notícia. Por meio do registro de conversas no aplicativo WhatsApp, realizada entre duas testemunhas ouvidas no processo, a juíza constatou que uma delas reconheceu ter mentido em juízo quanto ao tempo em que teria trabalhado na empresa, embora, para a julgadora, as razões para tanto não tenham ficado muito claras. Aí continua a notícia. O registro das conversas foi apresentado pela empresa com o objetivo de provar suas alegações de que a testemunha do autor mentiu ao prestar depoimento em audiência. O autor sustentou que a gravação das conversas seria ilícita, seria ilegal, e, dessa forma, não poderia ser aceita como meio de prova, tendo em vista que a testemunha, entre aspas, não tinha o conhecimento prévio de que estava sendo gravada. Mas a tese do autor não foi acolhida pela magistrada, que reconheceu a validade da prova digital e determinou que o depoimento da testemunha fosse desconsiderado como meio de prova. A julgadora ainda determinou a expedição de ofício ao Ministério Público Federal com cópia da sentença e documentos pertinentes para apuração de possível crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal. Aí vem uma coisa interessante. Na notícia, essa história de você me gravou sem eu saber, você tirou, você capturou um diálogo entre eu e você não me disse que estava printando a tela. A notícia traz o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é muito didático. Eu vou ler aqui para vocês. Na sentença, a juíza ressaltou inicialmente não se tratar de gravação propriamente dita, e sim de registro de conversa no aplicativo do WhatsApp em que se envia mensagem de texto, fotos e áudios. Em seguida, esclareceu que está sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE, Recurso Extraordinário 583937, QORG, do relator ministro César Peluso, 19 de 11 de 2009, que a gravação de conversa feita por um dos interlocutores, ainda que sem o conhecimento do outro para fins de prova de direito, não é ilícita, ou seja, é válida, né? E pode ser usada em processo, desde que um dos interlocutores faça a gravação clandestina, que pode ser pessoal, telefônica ou ambiental. Esse é indubitavelmente o caso dos autos, pois foi a testemunha, um dos interlocutores, quem fez a gravação. Pontuou a magistrada, acrescentando que tal espécie difere da interceptação telefônica,
que é a captação de comunicação por terceiro sem o conhecimento dos interlocutores. Ou seja, se você está participando da conversa, se você está sendo identificado na conversa, você pode gravar a conversa, que o Supremo Tribunal Federal diz que isso é válido e que pode ser usado como meio de prova. A juíza ressaltou ainda que a gravação clandestina tem sido considerada válida pelo STF desde que, observados os limites legais, por exemplo, a ausência de causa legal de sigilo ou reserva decorrente das relações profissionais ou ministeriais, de tutela, da intimidade ou de outro valor jurídico. Dessa forma, não há o que falar em ilicitude da conversa trazida aos autos, concluiu a decisão. Então, se não existe aquela exceção de um profissional manter confidencialidade naquela conversa, tudo pode ser gravado. Então, aqui abro um parêntese. Primeira lição que fica. É muito importante que todo mundo considere que tudo que é escrito, gravado, fotografado e postado no WhatsApp, ele pode servir como prova contra a pessoa que produz. Então, ela pode ser utilizada como meio de prova. 2. O Supremo Tribunal Federal já pacificou isso desde 2009, dizendo que quem está participando do diálogo, da conversa, pode gravar sem avisar a ninguém. Ele pode fazer uma gravação clandestina. Isso é diferente quando você intercepta uma linha de celular. E aí sim é uma ilegalidade. Mas se você está numa conversa, você está numa conversa telefônica e você coloca no Viva Voz e bota um gravador aqui e grava a conversa, isso é legal, não é ilícito. Vamos para outro ponto aqui que eu destaquei, que eu achei muito interessante. Ela diz o seguinte: sobre a prova produzida, registro de conversas no WhatsApp, no entendimento da juíza, não há dúvida de que deve ser admitida com base no artigo 332 do CPC, que é o Código de Processo Civil, que se aplica ao direito do trabalho, por ser moralmente lícita. Segundo ponto, diante da multiplicidade das relações sociais e conflitos decorrentes, as provas digitais têm adquirido importância, pois trazem registros digitais aos fatos que se pretende provar, tendo sido muito utilizada no âmbito da Justiça do Trabalho. Constatou a sentença que a validade da prova digital depende de 3 fatores. Olha a lição que vem aí, tá? É muito didático isso. 1. Autenticidade. 2. Integridade. 3. A preservação da cadeia de custódia. Aí ela diz: tais pressupostos, que não são exclusivos das provas digitais, visam respeito à atividade probatória, permitindo que a prova digital seja utilizada no processo sem alegações de invalidade, preservando-se a sua rigidez como meio apto ao convencimento do julgador sobre a verdade dos fatos, explicou a magistrada, concluindo que, no caso, esses requisitos estiveram presentes. Aí vem aqui o arremate, que é muito interessante. Veja o cuidado que a empresa nesse processo teve. A sentença ressaltou que o documento contendo o registro das conversas do aplicativo WhatsApp não foram impugnados pelo autor quanto ao seu conteúdo e deve ser considerado como meio de prova válido, nos termos do artigo 405 do CPC, sendo inclusive dotado de fé pública, já que registrado em cartório. A empresa ela pegou as conversas e foi no cartório e fez uma ata notarial. Então ele diz aqui, ó, pela análise do documento, assim como de áudios contidos no link apresentado pela empresa, a julgadora notou que a testemunha do autor, em conversa com a testemunha da empresa, expressamente declarou que teve que mentir à audiência ao ser questionada pelo advogado. Ao que tudo indica, o advogado da empresa, sobre questões relativas ao tempo em que teria trabalhado na ré. Aí ela diz assim que essa ata, né, notarial veio ao processo, tá? E ela não foi impugnada, não houve impugnação. Então, no atual estágio do processo civil democrático, todos têm o dever de colaborar com a justiça para buscar a verdade possível. E no caso das testemunhas, estas prestam compromisso de dizer a verdade, do que souber e lhe for perguntado, sendo advertidas de que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade, nos termos que versa o artigo 458, parágrafo do CPC. Ela conclui isso na sentença. Então, pessoal, a lição que fica aqui é o seguinte: número 1, conversa de WhatsApp, ela é válida como meio de prova. 2,
pode ser sim gravada, filmada, printado tela, desde que a pessoa que está participando da conversa faça isso. E 3, essa prova tem que ter esses 3 requisitos, que é esses pontos que eu citei, que ressaltou aqui, que é a cadeia, principalmente a cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Né? Autenticidade. É você provar a autenticidade perante um cartório. Ele vai abrir o WhatsApp e vai fazer testes, ele vai ver que aquilo ali não foi adulterado. A integridade, ou seja, a integridade é o conjunto das conversas, não pode ser trechos pinçados. E a cadeia de custódia é para mostrar exatamente que houve uma sequência temporal nas mensagens e que aquilo ali tem a ver com a autenticidade também. E o cartório ele está certificando isso. Então não é só eu fotografar ou pegar o áudio e jogar no processo. Isso só não vai ser suficiente. E isso aí é o que a juíza deixa com muita clareza. Ela diz que o artigo 332 do CPC exige essa base, essa necessidade para que a prova seja aceita de forma lícita. É isso. Fica aqui esse nosso comentário de hoje. Eu vou postar embaixo o link, como eu falei. Em breve a gente volta.